Oi, meus alunos, tudo bom? Quanto tempo, né? Vamos à aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre a telemedicina, que é um dos assuntos que tem muito falado aí nos jornais da semana. Mas, primeiramente, nós vamos ver as notícias da semana, certo? Vamos dar uma olhadinha o que eu preparei para vocês. Olha essa. Notícia 1. Com o isolamento, olha que interessante. Notícia 1. Com o isolamento, a questão da violência contra a mulher fica ainda mais grave. Foi agora do dia 27 de março. Então, notícia da Folha de São Paulo, ele está falando o seguinte: a epidemia de feminicídio no Brasil não deve ser ignorada em meio à pandemia do coronavírus. O Brasil é um dos países mais violentos para mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 4 minutos uma mulher é agredida. Olha só, pensa. A cada 4 minutos uma mulher é agredida por um homem em ambiente doméstico. Agora, você imagina, com esse confinamento, o que está acontecendo, né? Em 2019, sob o atual governo, foi registrado crescimento de 7,3% de casos de feminicídio, se comparado a 2018, com a explosão do número em alguns estados que, segundo dados do Núcleo da Violência de São Paulo, que tem os estados que são mais, né? Ainda estudo, 1.314 mulheres são mortas por serem mulheres. Então, esse tema do feminicídio, eu acho que é um tema assim que virá muito essa questão do feminicídio aí para poder a gente discutir. Então, em um cenário de pandemia, como a causada pelo Covid-19, a epidemia de feminicídio fica ainda mais grave. Um governo preocupado com a saúde física e mental das mulheres, de todas as pessoas vulneráveis que estão em seu entorno, por exemplo, como criança, idoso, saberia que uma das previsíveis consequências do isolamento e imposição do convívio familiar seria o aumento da violência doméstica e o abuso sexual infantil. Olha só esses dois temas, o feminicídio e o abuso sexual infantil, que aumentou muito com o confinamento. E são uma das ideias interessantes para a gente jogar no próximo tema, que nós vamos falar sobre as consequências do coronavírus, tá? Sabemos que é o caso, não temos uma pessoa completamente responsável no cargo, cercado por outras por outras tão irresponsáveis quanto. Então, por isso é preciso responsabilidade, olha essa palavra, responsabilidade civil, da sociedade civil, e que governos estaduais estejam atentos ao problema, tomem medida para combater tais questões. Esses são dos assuntos que eu acho que vai ser muito sério. Dê uma lida nesse material, que é muito importante, ó. Mundo em isolamento devido ao coronavírus. Segundo reportagem, o plantão do Rio de Janeiro registrou um aumento de 50% em casos de violência doméstica. Pensa, nos últimos dias da quarentena. Um número que já era muito alto antes da medida do isolamento. Então, segundo o aparato, as mulheres vítimas de agressão em casa representam 70% da demanda do plantão. Olha só, na China, dobraram os casos de violência contra as mulheres e meninas durante o isolamento, como foi registrado com o aumento do número de divórcios, para citarmos alguns exemplos, né? Então, para ver a situação nova no ambiente, diferenças consequentes são manifestadas. Por exemplo, em Santa Catarina, por exemplo, houve uma redução de 65% do número de denúncias. Olha o outro problema. Reduziu a denúncia de violência contra a mulher, porque a mulher não sabe como é que está, né? Então reduz 65%. Ó. Lendo o artigo, né, do New York Times sobre que nos estados, na linha direta nacional de denúncia de violência, houve diminuição das ligações. Em todo o mundo, diminuíram a denúncia. Como que você vai denunciar se você está lá fechada, né? Olha o tanto que esse assunto é grave, olha como essa questão é séria, séria, séria. Então, se em condições normais já há um alto número de subnotificações, sobretudo se formos pensar no abuso sexual infantil, sobressair só o fato que nas atuais condições para a mulher acionar o sistema de proteção em casa, ela tem o tempo todo a companhia do homem no mesmo teto. Então, olha aí, ó, o tempo todo a companhia do homem no mesmo teto. E se tiver de sair, terá que romper com o isolamento, expondo-se à doença e com menos acesso a serviço público. Então, não precisa muito imaginar o drama atual vivido em muitos lares brasileiros.
esse tema aqui, ó, eu achei interessante, já joguei aqui para vocês, porque nós vamos discutir esse assunto, vamos fazer depois da próxima aula falar sobre o feminicídio, tá? Então, termine de ler essa vulnerabilidade, essa questão é muito séria, um artigo de Djalma Ribeiro, né? Mestre em filosofia, coordenadora de livro de feminismo, é um assunto interessante. Notícia 2. Nós temos o quê? Pangolim pode ser elo perdido entre coronavírus e seres humanos. Olha, que interessante. Esse animalzinho aqui, ó. Esse animalzinho, pangolim. Dizem que pode ser o elo perdido entre o coronavírus e os seres humanos. Olha que interessante. Vamos ver o que essa notícia quis dizer. Eu achei interessante que eu não tinha pensado nisso. Vítima do tráfico de animais selvagens, o mamífero hospeda no vírus a 92,4% similar ao SARS, né? Que é do Covid. Então, vamos lá. O mamífero, que é a maior vítima do comércio ilegal de animais, né, selvagens no mundo, ele carrega, olha só, ele carrega em seu organismo vírus muito similares ao SARS, causador da pandemia do coronavírus. Esse animal, os pangolins, talvez seja um importante elo perdido no processo que permitiu um novo parasita saltar de animais para seres humanos e sugere uma nova pesquisa. Então, conhecido como pangolins, os bichos que em questão se alimentam de insetos, têm o corpo coberto por escamas e se enrolam em bolas como proteção contra predadores. Suas escamas são amplamente usadas na medicina tradicional da China e em outros países, o que explica o número impressionante do comércio de pangolins. Cerca de 100 mil vendidos por traficantes de animais na China e no Vietnã todos os anos. Sua presença constante em mercados de cidade, como Wuhan, né, onde a epidemia do coronavírus começou no fim do ano passado. Então, é interessante analisar aí esse bichinho aí, ó. Então, desde que ficou clara a gravidade da doença, cientistas passaram a investigar muitas espécies, né, de animais nativas da Ásia, com o objetivo de identificar o bicho que seria o reservatório natural do vírus. Uma espécie de um conjunto organismo SARS, né, que evoluiu antes de chegar aos seres humanos, já que tudo indica que esse coronavírus ainda não tinha circulado pela população da nossa espécie antes. Então, é uma das ideias aí, termine de ler essa reportagem, que é muito importante para vocês, ok? Eu achei essa muito... Aí, ó, o novo coronavírus saiu da China, espalhou pelo mundo, então, aí as imagens da linhagem, tá? Então, a questão é como interpretar exatamente esses dados. Esse material vocês vão receber todos em PDF, dá para vocês lerem com maior cuidado, com maior atenção, que a reportagem é muito grande, nós temos muito a falar, senão vocês vão achar a aula muito cansativa. Vamos à notícia 3. A promotoria denuncia 5 suspeitos de matar a família encontrada carbonizada no ABC. Lembra aquela família onde foi morto a mãe, o marido e os filhos foram mortos e denunciou a filha do casal com a namorada dela, entre outros suspeitos em São Paulo. Olha que triste, né? A filha do casal e a namorada suspeitos da morte. O Ministério Público denunciou por homicídio triplicamente qualificado, nesta segunda-feira, os 5 suspeitos da participação da morte do empresário, né, Romulo Yuki Gonçalves, né, a mulher dele, Flaviana, e o filho do casal, Juan, de 15 anos, gente. Eles foram encontrados carbonizados dentro do porta-mala do carro da família na madrugada de janeiro, em São Bernardo do Campo. Que triste, né? É uma notícia, assim, que a gente fica muito magoada. Então, a promotora de São Bernardo, né, a promotora de São Bernardo denunciou Juliana Oliveira Ramos, Guilherme Ramos, Jonatas e Ana Flávia Menezes, a filha do casal assassinado, e a namorada dela, Karina Ramos de Abreu. Gente, essas notícias vai deixando a gente tão triste, né? Essa aí é a reportagem. Se a Ana Flávia de Menezes, né, e Karina Ramos suspeita participação da morte da família encontrada carbonizada em São José do Campo, né? Elas saem da carceragem do 7º DP de São Bernardo para prestar depoimento. Ali é a filha deles. Que triste. Eles foram denunciados por homicídio, né? Motivo torpe, muito cruel e recurso que impediu a defesa da vítima. Roubo e destruição de cadáver.
Então, de acordo com o apurado em janeiro deste ano, os denunciados usaram armas de fogo e meios violentos para subtrair objeto da residência da família. Após o roubo, os criminosos agrediram, entorpeceram e mataram, né, o pai, a mãe e o filho de 15 anos. Segundo o lado do necroscópio, as 3 vítimas morreram de traumatismo craniano provocado por agente contundente. A justiça vai analisar a denúncia e o agora não localizou a defesa dos acusados. Muito triste. Notícia 4, que são essas notícias assim, que eu julguei mais relevante para vocês, tá? Vamos lá. Medidas contra o coronavírus reduziram e salvaram... Só um minutinho aqui, que já está meio... Aqui. Medidas contra o coronavírus reduziram a poluição e salvaram 50 mil na China. Então, assim, é triste, né, ver o que foi de bom, o que teve de interessante nesses confinamentos, né? Aumento de feminicídio, mas, por outro lado, reduziu a poluição e salvaram 50 mil na China, né? 50 mil pessoas. Os impactos sociais e econômicos impedem que isso seja o lado bom da pandemia, segundo o professor de Stanford, né? Olha a redução. A redução de clima, né? Redução de dióxido, olha aqui, a imagem do satélite mostra a poluição por dióxido de nitrogênio, resultante da queima de combustíveis fósseis em janeiro, antes da medida contra o coronavírus, e em fevereiro, durante as restrições. Olha como está bem mais limpo o ambiente, né? Que triste, né? Então, o Washington disse, medidas de isolamento tomadas pela China diminuíram maciçamente a poluição do ar e pode ter salvado a vida de 50 mil pessoas no país desde janeiro, principalmente na China, onde a poluição é a maior causa, né? A conclusão é de Marshall Burke, pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que analisou a relação do ar mais limpo com a redução da morte prematura de pessoas no país do epicentro do vírus, né? 50 mil pessoas foram salvas por causa da melhora da qualidade do ar na China. Isso é realmente maior que a quantidade de pessoas que morreram diretamente em razão do coronavírus. Gente, é muito, né? Olha, essa reportagem está toda aí para vocês, será toda jogada em PDF. Leio com muito carinho. Eu estou passando mais ou menos as notícias, porque temos que muito, né? Eles disseram aqui, ó, a poluição está diretamente ligada à morte prematura de 7 milhões de pessoas por ano. O isolamento pode diminuir a mortalidade na China, o isolamento pode melhorar a qualidade do ar e salvar vidas, mas o isolamento e a pandemia que foi isolamento é incrivelmente custosa para a saúde humana e a economia mundial, né? Temos que analisar todos esses pontos. Aí a poluição do ar gera 5 milhões de mortes prematuras no mundo. 5 milhões de mortes prematuras no mundo. Olha aí, ó. O transporte de poluentes da Amazônia ao Sudeste é fenômeno conhecido há muito tempo, diz o pesquisador. Segundo dados oficiais, mais de 3.200 pessoas morreram na China por causa do coronavírus. O número de vidas que podem ser salvas com a melhora da qualidade do ar é incomparável a isso, né? Então, quais serão os primeiros custos da pandemia na China e no mundo? Dê uma lida nesse material, é muito bom, é um material excelente que eu arrumei para vocês. Ó. O grupo que será mais beneficiado pela redução da poluição é o mesmo de risco para o coronavírus. Ele pergunta, né? Velhos e pessoas são problemas respiratórios? Sim, os velhos principalmente, mas as crianças também. Então, os mais pobres são os mais afetados pelos efeitos diretos da pandemia. Então, toda uma reportagem muito boa, procurem lê-la, ok? Vamos à notícia número 4, que eu achei interessante também. A educação à distância impõe novos desafios à família. Como as pessoas estão fechadas, então, outro tema que pode cair nos outros vestibulares, que seria o quê? A educação à distância. Qual foi os benefícios, né, encontrados por isso. Então, é uma ideia interessante para vocês. Leiam essa notícia também sobre a educação à distância, muito boa, está toda em PDF jogada aí para vocês, ó. Então, é uma ideia legal. Vamos à quinta notícia. Notícia quinta. Nas favelas, moradores passam fome e começam a sair às ruas. Informais são dispensados, perdem renda e tem mais gasto com crianças sem merenda escolar. O que está acontecendo?
quando as crianças iam à escola, a maioria das crianças no Brasil, o que elas comem é o que tem na escola, a escola para comer. Não tendo a escola, como eles vão comer? E são pessoas que vivem de diária, que vivem do que vende na rua, né, a pobreza. Então, como que fica a situação da diarista que não ganha o dinheiro diário para comprar o pão para a criança todo dia? Então, é muito séria essa questão. Então, essa notícia agora foi de 27 de março, não é brincadeira. Olha a reportagem, eles comentaram: enquanto governo e Congresso ainda devem os detalhes de como farão para chegar aos trabalhadores a nova ajuda emergencial, que o governo liberou agora, R$ 600 durante a crise causada pelo Covid, né? Então, o que está acontecendo? Enquanto esse dinheiro não chega, falta de dinheiro e alimentos já atinge em cheio as famílias que vivem da informalidade. Gente, as pessoas em geral, eles trabalham hoje para comer amanhã. Então, trabalha hoje para comer hoje. Já sai, passa no supermercado e come. E como que estão, né? Armário vazio, barraco repleto de adulto e criança, de que deixar de ir à escola onde recebia merenda, que era a principal refeição do dia. Então, além de comida, faltam itens como papel higiênico, fralda, sabão, detergente. Não, gente, reportagem como a gente viu, tem pessoas que não têm dinheiro para comprar não tem dinheiro para comprar sabonete, né? Então, a porta de entrada é o único meio de ventilação. Então, na rua, as crianças limpam pés em fios de água que correm das enxurradas, das guias, né? É triste. No desespero, muitos moradores já saem de casa para ir atrás de parentes, né, em busca de alimento e ajuda. Então, perto dessas comunidades, há ambulante no semáforo, e dentro dela tem mais gente em viela, em rua que não pode ver, que não pode ver em vários bairros de São Paulo, né? Muitos estão atrás de bicos e comida. Em alguns pontos, a sensação é de que é um isolamento estabelecido pela epidemia. Fora de suas casas minúsculas e mal preparadas, crianças jogam bola e há pessoas ao ar livre em volta de mesa de bilhar ou de algum baralho. É triste ver isso aqui. Ó. Termine de ler essa reportagem, muito boa, muito excelente, para vocês analisarem, tá? As favelas, gente, a gente vai dando umas notícias dessas, vai ficando triste, né? Olha aqui, pesquisa recente no Data Favela mostrou que 72% das pessoas nessas comunidades não tem poupança para manter por uma semana o seu baixo padrão de vida. Já não tem dinheiro. Olha aqui, na favela de Mazali, há mulheres que recebem Bolsa Família, como Márcia, que 3 crianças, mais 220 que ganha do Bolsa Família, R$ 220 que ela ganha como benefício, não serão suficientes para sustentar também o marido, agora sem o bico, e as crianças sem a merenda. Quando a gente vai analisando isso, fica muito triste de ver, né? Projeção dão conta que 10% da população brasileira vive em aglomerados subnormais, que aumentaram a recessão iniciada em 2014. Então, o último censo contabilizou 6.329 favelas em 323 municípios. Então, metade dessas moradias fica no Sudeste, 19 no Rio, e a maior proporção de favelados, 54%, é o quê? Nós temos o quê? No Rio, né? Salvador 33, São Luís 23, Recife 23, né? E o Rio 22 vinham a seguir. Então, é uma questão muito séria que a gente tem que analisar. Olha esse dado aqui. É nas favelas que vive a maior parte dos 13 milhões de brasileiros na extrema pobreza. 13 milhões de brasileiros em extrema pobreza, que passam um mês com menos de R$ 145. Sabe o que é passar um mês com menos de R$ 145 em trabalhos precários que eles fazem? Então, no geral, o Brasil tem 38 milhões de informais que ganham 1.400 mensais antes do isolamento. É a eles que o governo pretende ajudar 600 por 3 meses. Ainda longe do destino, a proposta que é de valor pago, né? Então, espero que essa ajuda saia mais rápido, porque está muito difícil, né? Está muito difícil essa situação. Então, passando aí para vocês, mas termine de ler essa reportagem, que é interessante, e vamos passar para a outra notícia.
acho que a das favelas que eu passei, interessante. Vamos lá, só um minuto. Bom, vamos agora ao tema da semana, certo? Preparei para vocês agora o tema da semana, que é sobre a telemedicina. Vou mostrar para vocês esse aqui, ó. Tema: a implementação da telemedicina no Brasil nessa época de epidemia. Eu achei esse tema interessante porque o que aconteceu? O Brasil agora, né, há pouco mais de um ano, o Conselho baixou a resolução da telemedicina, que é esse que foi dia 14 de março. Então, é preciso descriminalizar as teleconsultas, também poderia ser outro tema, né? Então, a norma foi atacada pelos profissionais, que temia ser uberizado, né? E então, o problema é que agora que enfrentamos um surto epidêmico do Covid, no qual a telemedicina teria um papel valioso a desempenhar. Então, seria o que? As consultas à distância. Então, a Covid-19 poderá pôr muita pressão sobre o sistema de saúde de vários países. O que mais chama atenção nessa nova moléstia é a forma desigual com que ela afeta diferentes grupos etários. Num estudo chinês, com 72 mil pacientes, estimou uma taxa de mortalidade de 0,2 para aqueles com menos de 39 anos, que mais 8% para a população que entre 70 e 79, né? E chega a impressionante 14,8% com os mais de 80. Então, ainda diante desse número, o último lugar para o qual se deve levar um idoso, ainda que tenha contraído o Covid, é um pronto-socorro empinhado de portadores do vírus, né, SARS. Então, o risco é tão grande que a recomendação técnica é que deve procurar serviço de saúde menos grave. Mas como saber se um caso é grave? Então, aqui duas opções. Temos algoritmos genéricos, do tipo que só vá ao hospital se tiver febre persistente, né, e desconforto respiratório. Na maioria dos casos, eles funcionam bem, mas especialmente para os mais vulneráveis, passar por uma consulta remota que pode fazer toda a diferença. Então, é provável que ainda tenhamos que esperar os 5Gs para que a telemedicina distinguível, né, da consulta presencial se viabilize. Mas enquanto a tecnologia não chega, deveríamos pelo menos instalar os hotlines com médicos na ponta para que as pessoas fiquem mais tranquilas em relação à decisão de ir para o hospital. Então, descriminalizar as teleconsultas. Eu achei esse assunto aqui muito interessante, muito interessante para a gente questionar. Então, esse é um dos que nós vamos fazer agora, é um dos assuntos que a gente vai analisar. Você acha a favor da telemedicina, a implantação da telemedicina? Tá? Então, vamos ver os outros casos.